Você já reparou como existem pesos que não podem ser medidos em uma balança? Hoje eu preciso falar com você sobre algo que a maioria das pessoas carrega em silêncio. Algo que rouba o sono, que esfria o abraço, que torna a oração pesada demais para subir. Não é uma doença, não é um vício, é algo que a sociedade normalizou de tal forma que você talvez nem perceba que está sendo devorado por dentro. Dívidas. Mas espera, não desligue, não passe para outro vídeo. Porque o que eu vou te mostrar nos próximos minutos não é sobre planilhas, não é sobre cortar cafezinho, não é sobre culpa, é sobre algo muito mais profundo. É sobre por que a Bíblia fala de dívidas com a mesma seriedade que fala de idolatria. Provérbios 22:7 diz: o rico domina sobre os pobres, e quem toma emprestado é servo do que empresta. Servo, não cliente, não devedor. Servo. Você já parou para pensar no peso dessa palavra? Servo não escolhe sua agenda. Servo não decide o próprio destino. Servo acorda pensando no Senhor e dorme pensando nele também. E se eu te dissesse que milhões de pessoas que se consideram livres, na verdade são servas? Servas do banco, servas do cartão, servas da parcela que nunca acaba. E o pior, servas de uma mentalidade que as mantém presas, enquanto acham que estão apenas se virando. Talvez você esteja ouvindo isso agora e sentindo um aperto no peito. Talvez você tenha acabado de lembrar daquela conta que vence amanhã, ou daquela ligação que você não atende mais, ou daquele sonho que você colocou em espera, porque agora não dá. Eu entendo, e Deus também entende, mas entender não é o mesmo que aceitar, porque existe uma verdade espiritual que poucos pastores, poucos coaches, poucos gurus da prosperidade têm coragem de dizer. Você não foi criado para viver curvado. Você foi criado à imagem e semelhança do Criador do universo. E o Criador não deve nada a ninguém. Ele é a fonte. E você? Você foi feito para refletir essa natureza, não para mendigar sobras, não para viver de migalhas, não para aceitar que é assim mesmo. Então me responde uma coisa com toda a sinceridade do seu coração. Se Deus já pagou a maior dívida que existia, a dívida do pecado, com o sangue do próprio Filho, por que você continua achando normal viver escravo de dívidas terrenas? Pensa nisso, porque no próximo ato eu vou te mostrar o código oculto que mantém as pessoas presas e como você pode quebrá-lo. Não com milagre instantâneo, mas com revelação que transforma. Se você sentiu algo se mover dentro de você agora, deixa um T nos comentários. Isso me mostra que você está pronto para continuar essa jornada. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha. Porque essa mensagem não é para todo mundo. É para quem está cansado de viver pela metade. Deixa eu te contar uma história real. Há alguns anos, um homem procurou um conselheiro espiritual. Ele estava desesperado. Trabalhava 12 horas por dia, tinha 2 empregos e, mesmo assim, não conseguia sair do lugar. As contas só aumentavam. O estresse corroía o casamento. Os filhos mal o viam. E ele orava. Orava pedindo um milagre, pedindo que Deus enviasse dinheiro. Até que o conselheiro fez uma pergunta que mudou tudo. Você está pedindo para Deus abençoar ou para Deus sustentar sua desobediência? Silêncio. Aquele homem nunca tinha pensado nisso daquela forma. Porque veja bem, a Bíblia não é confusa sobre dívidas. Romanos 13:8 é cristalino. A ninguém devais coisa alguma, exceto o amor. Não é uma sugestão, não é uma boa prática financeira. É um princípio espiritual. E princípios não são negociáveis. Você não pode orar pedindo prosperidade, enquanto vive violando as leis espirituais da prosperidade. É como plantar veneno e pedir a Deus que nasçam flores. Então por que as pessoas continuam se afundando?
porque mesmo quem vai à igreja, mesmo quem dá o dízimo, mesmo quem faz tudo certo, continua preso? Porque existe um código oculto, uma programação mental tão profunda, tão aceita, tão normal, que você nem percebe que foi instalada em você. Esse código tem um nome: a mentalidade do jeitinho. Ah, todo mundo tem dívida. É só uma parcelinha. Eu mereço isso agora, depois eu pago. Se eu não fizer essa dívida, não consigo viver. Sabe o que essas frases têm em comum? Todas elas colocam o imediato acima do eterno. Todas elas colocam o desejo acima do propósito. E todas elas roubam sua autoridade espiritual. Você sabia que na Bíblia, sempre que alguém estava endividado, essa pessoa também estava espiritualmente vulnerável? Pensa comigo, a viúva de 2 Reis 4, que estava prestes a perder os filhos por causa de dívidas. O servo de Mateus 18, que devia uma fortuna e implorava por misericórdia. O povo de Neemias, que hipotecou terras, filhos, até a própria liberdade para sobreviver. Em todos esses casos, a dívida não era só financeira, era espiritual. Porque quando você deve, você transfere autoridade. Você entrega o controle da sua vida para quem te emprestou. E no mundo espiritual, isso abre portas. Portas para ansiedade, para depressão, para briga, para bloqueio. Porque você não pode ser livre espiritualmente enquanto está preso financeiramente. As duas coisas estão conectadas. E o inimigo sabe disso. Sabe por que a propaganda, o marketing, o sistema, tudo empurra você para a dívida? Porque dívida é controle. Pessoa endividada não protesta. Pessoa endividada não arrisca. Pessoa endividada não lidera. Pessoa endividada obedece. Agora pensa, se você é filho de Deus, chamado para ser sal e luz, chamado para impactar, chamado para liderar, como você vai cumprir seu propósito? Se você está acorrentado, você acha que é coincidência que o Salmo 37:21 diz: o ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá? Repara, o justo dá, o ímpio toma. Um vive para abençoar, o outro vive para dever. E a diferença entre os dois não é sorte, não é herança, não é QI, é mentalidade, é a capacidade de resistir ao impulso, de adiar a gratificação, de confiar que Deus tem um plano melhor do que o parcelamento em 12x. Então me diz uma coisa, quantas vezes você já comprou algo que não precisava com dinheiro que não tinha para impressionar gente que não se importa? Quantas vezes você já disse sim com a boca, sabendo que seu coração dizia não? Quantas vezes você trocou paz por aparência? Não precisa responder para mim. Responde para você mesmo, porque essa resposta é a chave para a sua libertação. Se você está sentindo que essa mensagem está cutucando algo dentro de você, é porque está. E isso é bom, porque só o que é tocado pode ser transformado. Deixa nos comentários se você está começando a enxergar o que eu estou mostrando. E segura firme, porque no próximo ato eu vou te revelar a estratégia espiritual que os sábios da Bíblia usavam para viver em abundância, sem nunca vender a alma. Existe uma cena na Bíblia que a maioria das pessoas lê, mas não enxerga. Está em 2 Reis 4. Uma viúva desesperada procura o profeta Eliseu. Ela está prestes a perder os 2 filhos. O credor vai levá-los como escravos para pagar a dívida do marido. Ela chora, implora, suplica, e Eliseu não faz um milagre instantâneo. Ele faz uma pergunta que muda tudo. O que você tem em casa? Ela responde, nada, só uma botija de azeite. E então o profeta dá uma ordem estranha. Vá, peça vasos emprestados, muitos vasos, e derrame o azeite. Ela obedece, e o azeite se multiplica. Enche um vaso, 2, 10, 20, só para quando os vasos acabam. Eliseu então diz, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Você percebeu? Deus não mandou dinheiro do céu, ele multiplicou o que ela já tinha.
Mas antes disso, antes de qualquer milagre, ele exigiu que ela quitasse a dívida. Não era opcional, não era quando der. Primeiro a liberdade, depois a abundância. Porque Deus sabe de algo que você precisa entender. Você não pode carregar o novo se ainda está carregando o velho. Você não pode receber a bênção se ainda está amarrado à maldição. E dívida é maldição. Deuteronômio 28 deixa isso claro. Na bênção você empresta e não toma emprestado. Na maldição você toma emprestado e não empresta. Simples assim. Então, quando você vive endividado, você está vivendo debaixo de maldição financeira. Não porque Deus te amaldiçoou, mas porque você escolheu sair da cobertura da obediência. E agora vem a parte que dói, a parte que a maioria não quer ouvir. Sair da dívida exige sacrifício, exige renúncia, exige dizer não quando todo mundo está dizendo sim. Exige você parar de tentar parecer rico para finalmente se tornar próspero. Porque rico e próspero não são a mesma coisa. Rico tem dinheiro, próspero tem paz. Rico tem aparência, próspero tem estrutura. Rico depende de crédito, próspero depende de Deus. E a Bíblia está cheia de exemplos disso. Olha o José do Egito. Ele não gastou tudo nos anos de fartura. Ele guardou, ele planejou, ele resistiu ao impulso de impressionar. E quando a fome chegou, ele tinha o que ninguém mais tinha. Ele era a solução, não o problema. Olha o Salomão antes de se corromper. Deus oferece qualquer coisa. E ele não pede riqueza, ele pede sabedoria. E o que acontece? A riqueza vem como consequência da sabedoria, não como objetivo, como resultado. Você quer saber qual é a verdadeira estratégia espiritual para vencer as dívidas? Não é oração de batalha espiritual gritada, não é jejum de 40 dias, não é amarrar demônio, é obediência aos princípios. E o primeiro princípio é: pare de alimentar a sangria. Você não pode sair do buraco se continua cavando. Não adianta orar pedindo libertação financeira e parcelar um celular novo no mesmo dia. Não adianta declarar prosperidade e gastar mais do que ganha. Deus não vai honrar sua fé se você está desonrando seus princípios. Segundo princípio, encare a realidade sem máscaras. Senta, pega papel e caneta e escreve. Quanto você deve? Para quem? Com que juros? Não esconda, não enrole. O que você não enfrenta te domina. E enquanto você finge que a dívida não existe, ela cresce. Terceiro princípio, crie um plano de guerra, não de conforto. Você está em guerra. Guerra contra a mentalidade de consumo, guerra contra o ego, guerra contra o sistema que quer te manter preso. E guerra exige estratégia. Corta o supérfluo, todo ele. Streaming, delivery, parcelamento, luxo desnecessário. Tudo que não é essencial é inimigo da sua liberdade. Quarto princípio, honre primeiro a Deus, depois os credores. Muita gente para de dizimar para pagar dívida. Erro. Provérbios 3:9 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Não é com o que sobra, é com as primícias, porque quando você honra a Deus primeiro, Ele assume a responsabilidade pelo teu sustento. Mas se você tira Deus do primeiro lugar, você está sozinho, e sozinho você não aguenta. E agora, o quinto princípio, o mais poderoso: declare guerra à mentalidade de escassez. Porque não é a falta de dinheiro que te mantém pobre, é a mentalidade de pobre que te mantém sem dinheiro. Enquanto você acreditar que não tem jeito, que é difícil demais, que fulano conseguiu porque teve sorte, você vai continuar preso. Mas quando você entende que você é filho do dono de tudo, que a terra e sua plenitude pertencem ao Senhor, que você não foi criado para mendigar, mas para reinar, aí muda tudo, porque fé não é sentimento. Fé é convicção que gera ação, e ação gera transformação. Respira fundo, porque se você chegou até aqui,
Você não é mais a mesma pessoa que começou a assistir. Algo já começou a se mover. Se você está sentindo uma inquietação santa, deixa nos comentários, porque ainda não acabou. No próximo ato, eu vou te mostrar o que ninguém te conta sobre prosperidade bíblica e como você pode começar a andar nela a partir de hoje. Você já reparou que Jesus nunca foi pobre? Eu sei. Isso choca muita gente, porque pintaram uma imagem dele como mendigo, miserável, dependente de esmolas. Mas isso é mentira. Jesus tinha um tesoureiro, Judas. Por que alguém que não tem nada precisaria de tesoureiro? Jesus usava túnica sem costura, tão valiosa que os soldados sortearam ela em vez de rasgar. Roupa de pobre não é sorteada, é desprezada. Jesus foi visitado por reis magos que trouxeram ouro, incenso e mirra, presentes de rei para um rei. E mais, Jesus alimentou multidões, curou gratuitamente, impactou nações. Você acha que alguém na miséria tem essa capacidade de impacto? Então por que te contaram que Jesus era pobre? Por que te ensinaram que dinheiro é a raiz de todo mal? Porque alguém se beneficia de você acreditar nisso. Pessoa que se sente culpada por prosperar, não prospera. Pessoa que acha que pobreza é virtude, se conforma com a miséria. E conformismo é o oposto da fé. Mas a Bíblia não diz que dinheiro é a raiz de todo mal. 1 Timóteo 6,10 diz: o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Amor, não o dinheiro em si, porque dinheiro é ferramenta, como uma faca. Você pode usar para cortar pão ou para ferir alguém. O problema nunca é a ferramenta, é o coração de quem usa. E aqui está a verdade que vai libertar você. Deus não tem problema com você ter dinheiro. Ele tem problema com o dinheiro ter você. Enorme diferença. Abraão era riquíssimo e foi chamado de amigo de Deus. Jó tinha mais bens que qualquer um na região, e Deus o chamava de justo. Salomão teve riquezas que nenhum rei jamais teve, e Deus quem deu. Davi, mesmo sendo pastor, não era miserável. Ele tinha exércitos, palácios, provisões. José do Egito governava toda a economia de uma nação. Daniel tinha posição, influência, recursos. Nenhum deles era pobre. Mas todos eles tinham algo em comum. Eles usavam os recursos para o propósito de Deus, não para alimentar o ego. E essa é a chave. Prosperidade bíblica não é sobre ter mais, é sobre ser mais. Não é sobre acumular, é sobre administrar. Não é sobre gastar, é sobre semear. E aqui está o código que poucos compreendem. Você não prospera para si, você prospera através de si. Deixa eu explicar. Lucas 6,38 diz: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Repara na ordem, primeiro você dá, depois você recebe. Não é o contrário, o mundo ensina. Primeiro acumule, depois se sobrar você dá. Deus ensina. Primeiro você dá, e eu garanto que você vai receber multiplicado. É a lei da semeadura. Gálatas 6:7. O que o homem semear, isso também ceifará. Se você semeia escassez, você colhe miséria. Se você semeia generosidade, você colhe abundância. Mas atenção, generosidade não é dar o que sobra, é dar o que dói. A viúva da oferta de Marcos 12 deu 2 pequenas moedas. Era tudo o que ela tinha. E Jesus disse que ela deu mais do que todos os ricos. Por quê? Porque os ricos davam do excesso. Ela deu da necessidade. E Deus honra quem confia nele mais do que nas circunstâncias. Agora me responde uma coisa. Quando foi a última vez que você deu algo que realmente custou? Não estou falando de moeda no semáforo. Estou falando de semente que gera colheita. Estou falando de dar quando tudo em você diz para guardar. Porque é exatamente aí que o milagre acontece. Quando você quebra a lógica da escassez. Quando você age em fé, não em medo. Quando você honra a Deus, mesmo quando não faz sentido. E sabe o que acontece?
Você sai do controle humano e entra no governo divino. Você para de depender do seu esforço e começa a experimentar a provisão sobrenatural. Provérbios 11, 24, 25. A quem espalhe, e ainda se lhe acrescenta mais, e a quem retenha mais do que é justo, mas é para a sua perda. Você leu isso? Há quem espalhe, e ainda se lhe acrescenta mais. Quanto mais você dá, mais você recebe. Não porque você merece, mas porque você ativa a lei espiritual da multiplicação. Então aqui vai o teste. Se você está endividado, quebrado, sem esperança, mas ainda assim, você consegue dar algo. Você já começou a vencer, porque você provou que o dinheiro não te controla. Porque você provou que sua confiança está em Deus, não na conta bancária. E quando Deus vê isso, quando Ele vê que você é fiel no pouco, Ele te confia o muito. Lucas 16, 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Não espera ter milhões para ser generoso. Seja generoso agora. E os milhões vão te encontrar. Porque Deus não procura pessoas ricas. Ele procura pessoas confiáveis, pessoas que não vão usar a bênção para alimentar ego. Pessoas que vão usar a prosperidade para expandir o reino. Pessoas que entendem que riqueza sem propósito é maldição. Se algo em você está ardendo agora, se você está sentindo que chegou a sua hora, deixa nos comentários e segura firme, porque no próximo ato eu vou te entregar o plano de ação prático, não teoria, não promessa vazia. Passos reais que você pode começar a aplicar hoje mesmo para sair da escravidão da dívida e entrar na liberdade da prosperidade bíblica. Chegou a hora. Chega de teoria, chega de inspiração sem transpiração, porque você pode saber tudo sobre liberdade financeira. Mas se você não agir, você continua preso, e eu não te trouxe até aqui para te deixar no mesmo lugar. Então respira fundo, porque agora você vai receber o mapa, o plano de ação que vai te tirar da escravidão da dívida e te levar para a liberdade que Deus sempre quis para você. Passo 1. A confissão da verdade. Antes de tudo, você precisa confessar. Não para mim, não para o pastor, não para ninguém, para Deus e para você mesmo. Senta num lugar silencioso, pega papel e caneta e escreve: eu reconheço que vivi fora dos princípios financeiros de Deus. Eu reconheço que fiz dívidas por impulso, por orgulho, por medo. Eu reconheço que tentei resolver sozinho o que só Deus pode resolver. E hoje eu escolho obedecer. Isso não é dramático, é libertador. Porque enquanto você nega a ferida, ela não sara. Mas quando você expõe à luz, quando você assume responsabilidade, você sai da posição de vítima e entra na posição de vencedor. Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. Confissão traz cura, e cura traz libertação. Passo 2. O mapeamento da guerra. Agora que você confessou, você vai fazer o que todo general faz antes de vencer uma batalha: mapear o inimigo. Pega aquele mesmo papel e escreve todas as suas dívidas: cartão de crédito, cheque especial, empréstimo, carnê, tudo. E ao lado de cada uma, escreve valor total, juros, parcela mínima, credor. Não esconda nada. Deus já sabe, o inimigo já sabe, o único que não sabe é você. E você não pode vencer o que você não conhece. Provérbios 27, 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas, cuida bem dos teus rebanhos. Suas finanças são suas ovelhas, e você precisa conhecê-las, cada uma, porque quando você coloca no papel, quando você encara a realidade, o medo diminui e a estratégia nasce. Passo 3. A estratégia bola de neve. Aqui está o método que realmente funciona. Não é milagre, é sabedoria aplicada. Pega todas as dívidas que você listou e organiza elas da menor para a maior, não pelos juros, pelo valor total. Agora,
Você vai atacar a menor primeiro. Isso mesmo, a menor. Por quê? Porque vitórias rápidas geram momentum. E momentum gera esperança. E esperança te mantém na luta. Você pega tudo o que conseguir economizar no mês e joga na menor dívida. Enquanto isso, paga o mínimo das outras. Quando a menor sumir, você pega o valor que pagava nela, mais o que você economiza e joga na próxima. E assim por diante. Como uma bola de neve descendo a montanha. Pequena no início, gigante no final. E a cada dívida que cai, você não está só quitando um débito, você está recuperando a autoridade espiritual. Passo 4. O pacto do contentamento. Aqui está a parte que separa os que tentam dos que vencem. Enquanto você está quitando dívidas, você faz um pacto sagrado consigo mesmo e com Deus. Eu não vou contrair nenhuma dívida nova, por nada. Não importa a promoção, não importa o parcelamento sem juros, não importa se todo mundo está comprando. Você cortou o cordão e vai viver só com o que tem. Filipenses 4, 11 e 12. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei viver humildemente e sei também viver na abundância. Contentamento não é conformismo, é confiança. É você dizendo: Deus, eu confio que o que tu me deste hoje é suficiente. E quando você vive assim, quando você quebra o ciclo do desejo compulsivo, você descobre algo surpreendente. Você não precisava de metade das coisas que achava que precisava. E a paz que vem não tem preço. Passo 5. A semeadura impossível. E agora, a parte mais poderosa. A parte que vai fazer a diferença entre pagar dívidas e prosperar de verdade. Enquanto você está nessa guerra, enquanto está cortando gastos, economizando, pagando dívida, você vai fazer algo que parece loucura. Você vai continuar dizimando e vai continuar ofertando. Mas eu mal tenho para comer. Eu sei, e é exatamente por isso que você precisa fazer. Porque quando você dá na escassez, você está dizendo para o universo espiritual: minha confiança não está no dinheiro, está em Deus. E isso quebra maldição. Malaquias 3, 10, 11. Trazei todos os dízimos e provai-me nisto, diz o Senhor. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida, e por vossa causa repreenderei o devorador. O devorador. Sabe o que é o devorador? É aquilo que consome tudo e você não sabe para onde foi. É o carro que quebra toda hora. É a doença que come o salário. É a despesa inesperada que sempre aparece. Deus promete repreender isso, mas só se você honrá-lo primeiro. Então, mesmo com pouco, mesmo parecendo impossível, você dá e vigia o que Deus vai fazer. Eu já vi pessoas que estavam meses tentando sair de dívidas sem sucesso. E quando começaram a dizimar e ofertar com fé, em questão de semanas, surgiam oportunidades, promoções, trabalhos extras, heranças inesperadas, dívidas perdoadas. Coincidência? Não. Obediência gera provisão. Todo dia, quando você acordar, antes de pegar o celular, antes de qualquer coisa, você vai declarar: eu sou livre, eu sou próspero, eu sou filho do rei. O que Deus tem para mim, ninguém tira. O que Deus prometeu, Ele cumpre. Eu não ando mais por vista, eu ando por fé, e a minha liberdade financeira já começou. Você fala isso em voz alta, com convicção, porque palavras criam realidades. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Então para de decretar miséria, para de dizer: eu sou pobre, nunca vai dar certo, eu não consigo. E começa a declarar o que Deus diz sobre você. Porque quando a tua boca concorda com o céu, a terra não tem escolha a não ser obedecer. Agora você tem um mapa, os 6 passos. Não é fácil, mas é possível. E mais importante, é bíblico. Se você está pronto para começar hoje, deixa um pé nos comentários, porque essa chave já está na sua mão.
Agora é só girar. E no próximo ato, o ato final, eu vou te mostrar o que acontece quando você realmente vence, o que espera por você do outro lado e por que vale cada sacrifício. Fecha os olhos por um segundo, só um segundo, e imagina como seria acordar amanhã sem dever nada a ninguém, sem aquele aperto no peito quando o telefone toca, sem aquela vergonha de abrir o aplicativo do banco, sem aquela sensação de estar sempre correndo atrás, sempre devendo, sempre atrasado. Imagina. Agora abre os olhos, porque eu preciso te dizer algo. Esse futuro não é fantasia, ele é promessa. E a diferença entre fantasia e promessa é obediência. Fantasia você sonha, promessa você conquista. E eu vou te mostrar agora o que te espera do outro lado. Não para te iludir, mas para te fortalecer na caminhada. Porque você precisa saber para onde está indo. Precisa ver a terra prometida, mesmo que ainda esteja no deserto. A primeira coisa que muda, a sua autoridade espiritual. Quando você quebra as correntes da dívida, você não está só quitando números numa planilha, você está rompendo alianças espirituais. Porque toda dívida é uma aliança. Você entregou algo seu, sua palavra, seu futuro, sua liberdade, em troca de algo temporário, e no mundo espiritual, isso tem peso. Mas quando você quita, quando você honra sua palavra, algo muda na atmosfera ao seu redor. Você começa a orar e sente diferença. Você declara e as coisas acontecem. Você lidera e as pessoas ouvem. Por quê? Porque agora você não é mais servo de homens. Você é servo só de Deus. E servo de Deus tem autoridade delegada do céu. Mateus 16:19. Tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Mas você não pode desligar o que te prende, se você mesmo está ligado a credores, entende? Liberdade financeira é liberdade espiritual. E quando você tem isso, você se torna perigoso para o reino das trevas, porque agora você pode avançar sem medo. A segunda coisa que muda, a sua capacidade de impactar. Imagina você daqui a 2 anos, sem dívidas, com uma reserva financeira, com paz, e alguém chega para você com um problema. Perdi o emprego, não tenho como pagar o aluguel. Meu filho precisa de um remédio e eu não tenho dinheiro. E você não só ora por aquela pessoa, você resolve o problema dela, ali, na hora. Você entrega o dinheiro, paga o aluguel, compra o remédio e diz, não precisa me pagar, isso é semente. Você já imaginou esse momento? A alegria de ser resposta de oração na vida de alguém? Isso é prosperidade bíblica. Não é ter carrão, não é ter mansão, é ter capacidade de ser instrumento de Deus. 2 Coríntios 9:11. Sendo enriquecidos em tudo para toda generosidade. Não é enriquecidos para gastar, é enriquecidos para dar. Deus quer te prosperar, não para você consumir, mas para você distribuir. E quando você entende isso, quando você vive isso, sua vida deixa de ser sobre você e se torna sobre o reino. E aí o céu conspira a teu favor. A terceira coisa que muda, a sua paz. Sabe o que é mais valioso que dinheiro? Sono tranquilo, casamento em paz, filhos que não te veem estressado o tempo todo, saúde que não é corroída pela ansiedade. Quando você está endividado, você carrega isso para todo lugar, para a cama, para a mesa, para a igreja, para a oração. É um peso invisível que ninguém vê, mas que você sente a cada segundo. E quando esse peso sai, quando você acorda e lembra, eu não devo nada, há uma leveza que não se explica. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz, você não compra, você não negocia, você conquista, através da obediência, através da disciplina,
através da fé que gera ação. E quando você tem essa paz, você se torna imparável, porque paz não é ausência de batalha, é certeza de vitória. A quarta coisa que muda, o seu legado. Pensa nos teus filhos, nos teus netos, no que você vai deixar para eles. Não estou falando de herança material, estou falando de mentalidade. Quando você quebra o ciclo da dívida, quando você ensina seus filhos a viver dentro dos princípios de Deus, quando você mostra na prática que é possível prosperar com integridade, você muda a história da sua família. Provérbios 13:22. O homem de bem deixa uma herança para os filhos de seus filhos. Não é só dinheiro, é sabedoria, é exemplo, é liberdade passada de geração em geração. E isso é eterno. Seus filhos vão lembrar, vão contar para os filhos deles e vão dizer: foi meu pai, foi minha mãe, que nos ensinou a andar nos caminhos do Senhor. Esse é o verdadeiro tesouro. Então agora me diz, depois de tudo que você ouviu, depois de tudo que você sentiu, você está pronto? Pronto para largar as desculpas, pronto para enfrentar a verdade, pronto para fazer o que precisa ser feito, não porque é fácil, mas porque vale a pena, porque do outro lado da disciplina está a liberdade. Do outro lado do sacrifício está a abundância. Do outro lado da obediência está a promessa. E a promessa de Deus nunca falha. Josué 1:9. Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Ele está contigo, na dívida, na luta, na caminhada, e Ele vai estar contigo, na vitória. Então levanta, sacode a poeira e começa, hoje, porque amanhã você vai agradecer. Agradecer por ter tido coragem. Agradecer por ter dado o primeiro passo. Agradecer por ter acreditado que Deus é maior que qualquer dívida, maior que qualquer crise, maior que qualquer impossibilidade. Se essa mensagem tocou você, se você sentiu que isso foi para você, deixa nos comentários e escreve: eu estou pronto. Porque isso não é só um vídeo, é um chamado. E se você chegou até aqui, não foi por acaso, foi porque chegou a sua hora. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque essa jornada está só começando. E eu vou estar aqui, caminhando contigo, até você cruzar a linha de chegada, até você ser livre. Que Deus te abençoe, que Deus te prospere e que Deus te faça um instrumento de transformação nessa terra. Em nome de Jesus. Amém.